Se você assistiu Saltburn e ficou totalmente perplexo com o protagonista, saiba que em 1950 Thomas Ripley já estava tocando terror em gente rica e fazendo coisa muito pior. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos ao canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e hoje eu farei uma resenha de um livro que eu li recentemente e adorei, que foi O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Comentei sobre Saltburn logo no início, porque quem assistiu o filme e leu o livro, ou assistiu o filme do Talentoso Ripley e assistiu Saltburn, percebeu ali que existem algumas coisas muito parecidas, né? Como se a autora talvez tivesse se inspirado nesse livro aqui. Mas eu acho que são duas obras que têm ali as suas diferenças, podem ser admiradas de jeitos separados, mas hoje eu estou aqui para falar de O Talentoso Ripley, para falar um pouquinho sobre esse livro, sobre a trama, sobre o que é, né, para a gente conhecer o Ripley também. Esse livro foi lançado em 1955 e ele já chegou abalando, ganhando prêmios. Ele ganhou o Edgar Allan Poe e também o Grand Prix de Literatura Policial. Ele foi um best-seller instantâneo exatamente porque ele trazia essa figura exótica do Tom Ripley, que a gente descobre logo no início que ele é um sociopata. Mas vamos falar então do Tom Ripley, né? Do Thomas Ripley. Ele é um jovem de 25 anos que mora em Nova York e aplica pequenos golpes para sobreviver. Ele é muito astuto, muito esperto, ele sempre dá um jeitinho de passar a perna nos outros, até o dia em que ele recebe uma proposta irrecusável de um homem milionário que gostaria que o Ripley fosse até a Itália em busca do filho desse industrial para que ele traga o garoto de volta para que ele assuma os negócios da família. Esse homem diz que vai pagar toda a viagem para ele, vai custear tudo e obviamente que o Ripley pensa, olha ali, né, ganhei uma viagem, ganhei uma boquinha, ainda vou ganhar um dinheiro, não tem trabalho melhor. Ele até brinca que é um trabalho quase honesto. Esse rapaz que ele precisa trazer de volta é o Dick Greenleaf, que é um jovem que está vivendo na costa italiana, numa cidadezinha bem pequenininha e vivendo os melhores momentos, apenas aproveitando a dolce vita italiana. O Tom, assim que ele chegar nesse vilarejo, né, ele é charmoso, ele é bom de papo, ele consegue se misturar ali, não vai demorar muito para que ele consiga se tornar amigo do Dick Greenleaf. E o Tom também acaba se acostumando com aquela vida do Dick, né? Passeios de barco, piqueniques, viagens, jantares. Ele começa a perceber que aquela vida é boa demais e que talvez realmente o Dick esteja certíssimo em não voltar para Nova York. Porém, quanto mais tempo ele passa com o Dick, mais começa a crescer uma certa obsessão do Tom com a vida que o amigo leva. E ele começa a se imaginar no lugar dele. Aos poucos, ele vai começar a bolar um plano para tomar o lugar do Dick Greenleaf e ele vai levar isso à frente, ele vai levar isso a cabo, não é nenhum grande segredo, a gente consegue adivinhar isso logo do início. E assim que ele consegue tirar o Dick do caminho, ele assume a identidade do amigo e passa a viver a vida dos sonhos pela Europa. É claro que esse trambique que ele acabou de fazer vai esbarrar ali em algumas questões, em desconfianças, a polícia vai se meter no assunto, ele vai ter que escapar dos amigos do Dick, porque afinal ele tá usando a identidade do amigo dele, então as pessoas elas vão atrás do Dick, e ele não é o Dick, apesar de se parecer muito com ele fisicamente. Então a gente vai acompanhar o Tom numa aventura de maquinações dele tentando sair por aqui, por ali, inventando coisa, mentindo, para continuar com a sua farsa dele ser o Dick Greenleaf. É muito fácil você entender quando você lê o porquê de o Tom Ripley ter se tornado um desses personagens que entrou para o cânone literário, um dos vilões mais amados da literatura, porque ele, como todo sociopata, ele tem uma amabilidade, ele tem um jeito de conversar com as pessoas, até com o próprio leitor, porque ele está contando a história em primeira pessoa, que é muito sedutor, que é muito interessante. Em vários momentos, ele tá contando aquela história de um jeito que você começa até a achar que ele tá certo. Que, obviamente, é a grande sedução, né, de um sociopata como ele. Mas eu acho que o que mais pesa em relação ao Tom Ripley é que ele é um mentiroso patológico e ele acredita piamente nas mentiras que ele conta pra si mesmo e pros outros. Então, na verdade, ele não tá vivendo uma mentira. Ele virou o Dick. Ele é o Dick.
e ele tá seguindo como o Dick Greenleaf. Ele acredita nas mentiras que ele conta e isso torna a história toda muito mais crível para ele. Uma questão que eu achei super interessante na escrita da Patricia Highsmith é o fato de que ela não se intromete na narrativa, ela deixa o Tom ditar totalmente a narrativa, é ele que fala, ele que decide, ele que nos convence sim ou não das coisas. Ela não insere nenhuma opinião dela ali dentro da história, você percebe que ela não tenta nos comover moralmente para absolutamente nada. O tom da narrativa é do Thomas Ripley, tudo que ele faz de errado ele conta, tudo que ele faz, ele nos revela, e eu achei muito interessante a forma como ela cede ao personagem todas as amarras da história. Algumas situações aqui nesse livro, talvez hoje para nós elas pareçam um pouco absurdas, que ele se safe de algumas coisas de forma tão fácil ou tão engenhosa, mas pro momento em que ele foi escrito, em 1950, aquelas questões ainda podiam ser tratadas daquela forma, principalmente questões sobre as pessoas, sobre viagem, identidade. Lembrando que não existia a tecnologia que nós temos hoje, não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha internet, tudo era por telegrama, por carta, por assinatura, então existia sim ali uma possibilidade de que ele conseguisse levar a sua trama adiante naquele momento. Talvez hoje ele enfrentasse algumas dificuldades, principalmente com as câmeras espalhadas por tudo que é lugar. Mas dentro do livro, no tempo que ele foi escrito, no contexto onde ele está sendo colocado, você percebe que realmente as coisas, mesmo as mais absurdas, eram possíveis. Esse livro foi adaptado 2 vezes, uma em 1960 em um filme chamado O Sol por Testemunha, e depois a grande adaptação, que é a mais conhecida de todas, de O Talentoso Ripley, de 1999, com o Jude Law e com o Matt Damon nos papéis de Dick e Thomas Ripley. E eu já dei uma olhadinha e vi que está saindo uma nova adaptação pela Netflix, uma série ou minissérie. Eu vou deixar aqui do ladinho se eu encontrar alguma informação para vocês. Mas o novo Ripley vai ser interpretado pelo Andrew Scott. Então, gente, ele é um livro assim, ó, muito legal. Ele é super interessante para quem gosta de ler sobre esse tipo de mente. Ele é uma pessoa inteligentíssima, só que ele usa a inteligência dele e toda a noção que ele tem de pessoas e sociedade para, claro, passar a perna em todo mundo e fazer maldades. Mas nem por isso deixa de ser uma figura muito interessante de você ler e conhecer. E aí você acaba entendendo por que ele é um personagem tão forte e que ainda hoje as pessoas lembram dele, né? Quando falam em personagens, assim, vilões que passam a perna em todo mundo, é impossível não lembrar do Tom Ripley. Vou deixar link para esse livro aqui embaixo no box para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a minha indicação, adorei a história, eu acho que muitos de vocês também podem gostar. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.